Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Dia de quarta-feira aqui no canal é dia de leituras e reflexões, tá? Então, nessa quarta-feira, no mês de abril, pelo menos, nós estamos estaremos lendo esse livro aqui, que é Cartas a um Jovem Terapeuta, né, do Contardo Caligares. Cartas a um Jovem Terapeuta, e o subtítulo é Reflexões para Psicoterapeutas, Aspirantes e Curiosos. Então é um livro bem interessante. Para quem não conhece, o Contardo Caligares, ele é psicanalista, ele é italiano, mas ele faleceu há pouco tempo atrás. Ele faleceu, infelizmente, né? Porque as suas contribuições eram muito relevantes. Inclusive, você pode encontrar algumas palestras do Contardo Caligares no Café Filosófico, né? Se você procurar no YouTube, você vai encontrar algumas palestras bem interessantes do Contardo Caligares. Então, ele era um psicanalista italiano, mas ele conquistou o Brasil, né? De uma forma extremamente lúcida e tal. Inclusive, ele participou do Roda Viva também, né? De um programa, Roda Viva. E o Contardo Caligares, ele escreveu esse livro aqui, mas esse livro é o seguinte: eu estou aqui com a 4ª edição e eu vou ler um trecho do capítulo 3, né? Na nossa proposta aqui, Leituras e Reflexões, nós estamos lendo alguns trechos, né, de livros, e nós estamos fazendo reflexões a partir dessas leituras. E aí, nós temos aqui no capítulo 3, ele fala sobre há condições prévias, né? Há condições prévias aqui, que ele quer dizer se há condições prévias para você se tornar um bom psicoterapeuta, um bom psicanalista, um bom psicólogo e tal. E essa 4ª edição aqui, ela é uma edição que ela foi ampliada. Então, isso é importante, né? Eu vou até mostrar aqui, ó, porque tem aqui edição revista e ampliada com novas cartas. Nesse livro aqui, ele está respondendo a cartas que ele recebeu das mais variadas pessoas, com as mais variadas perguntas. E no capítulo 3 não é diferente, né? Perguntam a ele sobre a questão das condições prévias. Ele, na verdade, vai trazer aqui algumas reflexões bem interessantes acerca da função da terapia, né? E tem um trecho aqui que eu queria ler para você, para a gente refletir em cima disso. Os vídeos das quartas-feiras, né, de leituras e reflexões, estavam ficando muito longos, então eu vou tentar dar uma resumida nisso aí para ficar legal para todo mundo, tá? Então, tem um trecho aqui que ele vai dizer o seguinte: na grande maioria dos indivíduos de quem cuidam, a repressão está muito acima do que parece necessário, de qualquer ponto de vista, a não ser do ponto de vista de alguma ideologia religiosa. Há o que me proíbo de fazer devido a esforços e sintomas sofridos, e há o que não me permito, por exemplo, porque não me parece decoroso ou por um medo que mal sei definir. Um exemplo é o de mulheres que procuram um parceiro, mas não se autorizam nunca a sair sozinhas para um bar ou uma balada. Em suma, a renúncia é sempre maior do que precisamos para viver. E renunciar aos prazeres é a primeira coisa que estamos dispostos a aceitar, como se isso fosse um remédio. A medicina contemporânea, aliás, toma carona nessa disposição. A própria saúde parece sempre ser condicionada a alguma privação de coisas das quais gostaríamos. É sempre mais fácil pregar o ascetismo do que a permissão de ter prazer. Então, eu queria pegar esse trecho aqui, que eu achei bem interessante, né, só para trazer como exemplo aqui, trazer como reflexão, na verdade, que o Contardo Caligares está refletindo aqui sobre o fato de nós nos proibirmos de vivenciar determinados desejos que nem seriam necessários essa proibição. Essa proibição, muitas vezes, é no âmbito inconsciente. Então, vamos pegar os casos, por exemplo, de histeria. Aliás, os casos de neurose como um todo, né? Não só neurose histérica, mas também neurose fóbica, a neurose obsessiva. Quando você pega... O que é a neurose, né? O que é que gera? Qual é a etiologia da neurose? Um desejo que você tem, mas que você não aceita aquele desejo, ou que você tem medo daquele desejo. Então você reprime esse desejo e ele vai para o seu inconsciente e ele fica recalcado, ele fica reprimido
e a partir daí surge um conflito psíquico que vai gerar o sintoma. Então a dinâmica, para explicar em poucas palavras, é basicamente essa. Mas que desejos seriam esses? E aí entra a questão da análise. A importância da análise porque o seu psiquismo ele tem uma dinâmica que, para a maioria das pessoas, para as pessoas que não têm uma escuta treinada, né, uma escuta psicanalítica, uma escuta psicoterapêutica de uma forma geral, como psicólogos, como psicanalistas, né, eles desenvolvem uma escuta diferenciada e muito diferenciada, diga-se de passagem. Para a maioria das pessoas isso vai passar desapercebido, mas o fato é que o inconsciente está ali pulsando. Então, através de atos falhos, através de xistes, através de sonhos, através de mecanismos de defesa, é possível descobrir que desejos seriam esses. E a partir desse momento, surge um alívio psíquico, porque quando eles vêm à consciência, você tem domínio sobre eles. Quando eles são inconscientes, você não tem domínio, inclusive você não sabe do que se trata. Mas quando eles se tornam conscientes, você tem domínio sobre eles. Inclusive o Contardo Caligares vai associar, vai fazer uma analogia desses desejos como animais selvagens que você precisa respeitar. Você precisa reconhecer que os desejos estão lá. Você precisa reconhecer que existe ali uma vontade e que a aceitação dessa vontade traz por si só um alívio psíquico. Mas além disso, a psicoterapia tem uma função, pelo menos no âmbito psicanalítico, tem uma função de fazer com que você ganhe autonomia sobre esses desejos. E aí, quando os conflitos psíquicos eles são aliviados, os sintomas são aliviados. E você passa a não sofrer mais consequências na vida, ou pelo menos não tantas consequências, quanto você sofria quando você não sabia que desejos eram esses. Isso, para muitas pessoas, acredite, é completamente assustador. Dar conta desses desejos, por exemplo, né? Sei lá, só para citar o caso, pegar um exemplo aqui, o caso de alguém, de uma menina, pegar um caso de uma menina aqui, por exemplo, que inconscientemente tinha um desejo na infância de que sua mãe morresse ou fosse embora para que ela pudesse ficar com o seu pai, né? Então, eu sei que para muita gente, principalmente para quem está chegando agora, para quem não é muito familiarizado com a psicanálise, talvez isso pareça até um pouco assustador, porque de fato a gente fala no complexo de Édipo sobre parricídio, sobre incesto, né? No sentido mais amplo, que é o sentido da sexualidade em Freud, mas a gente está falando, de certa forma, sobre isso, e o parricídio nem que seja simbólico, né? Então isso por si só já é uma polêmica muito grande, e para o ser humano dar conta desses desejos, isso só para citar como exemplo, é muito doloroso. Então, vários desses desejos são recalcados, né? E aí quando você toma consciência desses desejos, automaticamente começa a acontecer um alívio psíquico e você começa a ganhar gradativamente autonomia frente a esses desejos. E aí talvez você esteja se perguntando, mas assim, como assim autonomia? Porque mesmo que eu tomasse consciência de que eu queria isso, como no exemplo que você deu, eu não ia fazê-lo, né? Tudo bem, você não ia fazê-lo, mas vamos citar, como ele cita aqui também, o caso de um pedófilo, por exemplo. Então vamos citar alguém que está em sofrimento porque tem desejos por crianças e essa pessoa, deixa eu pegar uma hipótese aqui, ela sofre muito, inclusive desenvolveu um quadro de fobia, né? Pegando um exemplo aqui. E quando ela toma consciência disso, vamos idealizar alguém, só para citar como exemplo, que passa a não ter mais esses desejos como tinha antes. Ou talvez alguém que continue tendo esses desejos, mas na hora que ele surge, a pessoa se conscientiza disso, entende toda a estrutura e toda a dinâmica que está acontecendo ali e entende, olha, eu não vou correr esse risco e não vou dar ênfase a esse tipo de desejo. E a partir daí a pessoa lida com isso melhor, né? Então, eu estou citando casos polêmicos aqui justamente para você entender por que muitas vezes a gente recalca esses desejos. Mas o Contardo Caligares, ele percebe, e é sobre isso que ele fala aqui, que muitos desejos que nós negamos
não seria necessário você negar. E de uma forma imperceptível, esses desejos acabam virando conflitos psíquicos, né? Como ele cita aqui, um desejo que até então é muito banal, se você comparar com esses outros que eu citei aqui como exemplo, ele parece ser muito banal, mas causa também sofrimento nas pessoas, né? Que é o fato, por exemplo, do desejo de você poder viajar sozinho ou sozinha, de você ter uma experiência de sair sozinho, seja para um cinema, seja para uma balada, né? Ou inclusive até o desejo de ficar só. Talvez você tenha o desejo de não casar, por exemplo. Mas você casou porque você não dá conta desse desejo. Ou talvez você esteja próximo ou próxima de casar porque não dá conta desse desejo de ficar só. O que dirão de você, né? E muitos desses desejos, o Contardo Caligares fala aqui, ele faz questão de ressaltar, por isso que ele cita essa questão da mulher que poderia sair sozinha. Muitos desses desejos, ninguém vai falar absolutamente nada sobre isso, né? E não é que a sociedade barre, não é que as pessoas queiram interromper esses desejos em nós, mas muitas vezes somos nós que queremos interromper, porque não aceitamos de alguma forma e não paramos para refletir sobre essa dinâmica. Então eu achei essa questão interessante, porque essa relação com o desejo que o ser humano tem é uma relação que pode adoecer, que pode ser causa de sofrimento, que pode ser causa de angústia do ser humano e que, pior ainda, pode ser causa de uma série de tomadas de decisões que vão conduzir a pessoa ao sofrimento e vão conduzir a pessoa a problemas que ela não precisaria passar. Por isso, inclusive, até que muita gente não entende quando Freud, se eu não me engano é no caso Dora, quando Freud vai trazer a seguinte pergunta: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E muitas pessoas vão achar essa percepção muito rude, né? Como se a pessoa estivesse culpabilizando a outra. Não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. E o desenvolvimento da autorresponsabilidade nesse processo tem a ver também com o acesso que você tem a esses desejos de conteúdos reprimidos, né, recalcados e por aí vai. Então, o que tem aqui no capítulo 3 é muito mais do que isso que eu estou falando, tá? Eu trouxe aqui uma reflexão, peguei um trecho pequeno, mas é muito mais do que isso. O que tem no capítulo 3, inclusive, é uma questão polêmica, porque ele vai começar esse capítulo aqui falando sobre a questão, uma transexual, por exemplo, uma travesti, ela pode ser psicanalista, né? Perguntaram isso para ele, e aí ele vai trazer uma resposta bem interessante, que eu não vou citar, até porque a lógica desses vídeos não é ficar lendo o capítulo todo, né? Mas, e no final desse capítulo ele vai dizer que o capítulo fala sobre condições prévias do psicoterapeuta, do psicanalista, do psicólogo. Quais seriam essas condições prévias? Ele vai falar sobre a alegria de viver, mas num sentido que não é tão simplista assim, tá? Então ele acaba explicando essa alegria de viver, né? Porque, inclusive, ele até vai dizer que tem pessoas que a impressão dele é que essas pessoas, elas quando estão bem, é porque a sua vida não está muito sofrível, né? Isso seria o máximo. E aí é muito difícil, né? Você viver assim, você viver dessa forma e tal. Então ele vai falar sobre a dimensão de alegria de viver, que seria uma condição, a única condição que ele considera que é uma condição prévia para você se tornar um bom psicanalista, um bom terapeuta e por aí vai. Mas essa questão, eu peguei esse trecho aqui do desejo, que eu achei isso muito relevante, assim, a não conscientização desses desejos recalcados traz sofrimento, traz angústia e conduz você, sem você perceber, a uma série de tomadas de decisões que só vai piorando a sua situação psíquica, justamente porque você vai tendo que dar conta de problemas que você não precisaria enfrentar se você tivesse consciência dessa dimensão, no caso da instância psíquica, que a gente conhece como inconsciente, tá? Então, espero que você tenha gostado da nossa reflexão. Um forte abraço, comenta aqui abaixo o que foi que você achou e compartilha, ajuda o nosso canal a crescer se você gosta do nosso trabalho, compartilha nosso vídeo para uma outra pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas, compartilha em algum grupo que você gosta
e eu vou agradecer demasiadamente a você, tá? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.